A nossa rapidinha bíblica de hoje é Paulo, o chamado, a formação e o apostolado. Pois bem, vamos começar pelo chamado. Muita gente tem uma certa dificuldade em entender o que aconteceu ali com Paulo no caminho de Damasco. Ora, vejamos bem, o livro de Atos dos Apóstolos conta essa história 3 vezes. 3 vezes o livro de Atos tem essa história. Uma vez no capítulo 9, outra vez no capítulo 22 e a terceira vez no capítulo 26. Veja bem, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, ok? Então, no capítulo 9 nós temos a narrativa de Lucas, ou seja, no capítulo 9 é Lucas quem está contando o fato ocorrido com Paulo no caminho para Damasco, já chegando em Damasco. Pois bem, no capítulo 22 é o próprio Paulo contando a história para alguém, assim como também no capítulo 22, no capítulo 26. No capítulo 22 ele conta para a turba que estava querendo prender ele, né? uma multidão, havia soldados romanos ali, um comandante e tal, e ele em dado momento se levanta e pede a palavra e conta para aquela multidão ali, aquelas pessoas que estavam querendo prender ele, como ele teve um encontro com Jesus, como ele se filiou a essa nova religião que estava surgindo na sua época, chamada cristianismo. Depois, mais na frente, no capítulo 26, ele volta a contar a mesma história, só que agora ao rei Agripa, ok? Então nós temos 3 versões, 3 histórias contadas, né, de um mesmo fato. Por alguém que ouviu falar, perguntou acerca daquilo dali, e o outro, as outras 2 contadas pela própria pessoa, pelo próprio personagem que viveu aquele fato, ok? Então, quando você vê os 3 relatos, você precisa imaginar que esses 3 relatos estejam sobrepostos. Você deve imaginar na sua mente esses 3 relatos sobrepostos. E aí você vai entender o que de fato aconteceu. Quem caiu do cavalo? Foi só Paulo? Foi os amigos? Quem ouviu a voz? Quem viu a luz? Bom, quando você junta, você sobrepõe as três narrativas do fato, você percebe que, no geral, o que aconteceu foi o seguinte: todos eles viram o resplendor, a luz, tá? Todos eles caíram do cavalo, mas apenas Paulo ouviu a voz falar com ele. Então, os que estavam com ele, ao ver aquele impacto, ficaram sem saber o que estava acontecendo, ficaram atônitos, sem entender o que estava acontecendo, olhavam uns para os outros sem saber o que estava acontecendo. E enquanto isso, Paulo estava ali também. Se você olhasse para Paulo naquele momento, você ia notar que ele estava como se estivesse atordoado, como se estivesse se perguntando, mas na verdade Paulo estava ouvindo Jesus falar com ele, né? Então, quando você olha as 3 narrativas sobrepostas, aí você entende o contexto geral, completo. Então, todos eles viram a luz, caíram dos seus cavalos, né? Ficaram prostrados em terra, mas só Paulo ouviu a voz de Jesus falar com ele. E isso aconteceu, olha que interessante, que coisa maravilhosa. Isso aconteceu quando Paulo já estava chegando em Damasco. Ora, todos nós sabemos que Paulo foi conhecido como conhecido como o apóstolo dos gentios. E não por menos, Jesus chama ele exatamente quando ele está numa terra, num país gentil, porque Damasco era a capital da Síria. Então, Paulo, quando recebeu o chamado de Deus, ele não estava dentro dos termos de Israel, ele estava fora. O apóstolo do gentio foi chamado, vocacionado fora dos termos de Israel, em uma terra gentia. Que coisa maravilhosa, né? Depois nós vamos para a questão da formação de Paulo, né? Todos nós sabemos que antes do encontro, antes do chamado de Deus na vida de Paulo, Paulo era conhecido como Saulo. Saulo foi aquele homem criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele foi ensinado numa escola rabínica, numa escola teológica, por um dos grandes vultos da sua época. Gamaliel era um homem, um doutor da lei, muito conhecido. Ele tinha uma escola de teólogos, de estudiosos da palavra de Deus, e Paulo cresceu aos seus pés, ou seja, era discípulo direto
de Gamaliel. Então, Paulo sabia absolutamente tudo acerca de lei, de costume judaico, toda essa gama de estudo religioso acerca do judaísmo. Paulo sabia de tudo isso, ok? Quando Saulo é convertido em Paulo, ele é chamado por Deus para se transformar em Paulo, né? Ele então, depois que ele tem um encontro com Cristo na entrada de Damasco, Ananias encontra com ele, ora por ele, entrega ele nas mãos do Senhor, batiza o irmão Saulo. Ele então é levado, ele vai à Arábia, ele vai ao deserto, ele passa um tempo, um período no deserto, que a Bíblia não designa exatamente quando o tempo faz, mas o relato de Atos no capítulo 22, se não me engano, ele diz que depois de 3 anos, nesse intervalo de tempo entre a sua chamada, depois de 3 anos ele volta a Israel, a Jerusalém, para encontrar-se com Pedro. Então você pode entender que houve um período de tempo de preparação para que Saulo se transformasse em Paulo, valendo lembrar que essa mudança de nome Saulo para Paulo não foi Deus quem fez, tá? Não foi Deus. Não foi igual a Jacó, por exemplo. Quando ele teve aquele encontro com o anjo lhe abençoou mudando o seu nome, tá? Isso não aconteceu com Paulo. Paulo simplesmente ao longo do tempo foi reconhecido, foi chamado de Paulo e isso ficou sendo conhecido como Paulo. Mas não foi Deus que chegou para Paulo e disse: olha, a partir de agora o seu nome vai ser Paulo. De forma nenhuma, tá? Esquece isso. Okay? Então, a formação cristã de Paulo deve ter sido feita nesse período em que ele esteve na Arábia, em meditação, em oração, em jejum, né? Certamente durante esse período Deus teve um encontro com ele, né? Jesus deve ter aparecido outras vezes para ele. Como a gente pode deduzir isso, professor? Muito simples. Quando ele escreveu aos Coríntios no capítulo 11, na sua primeira epístola, no versículo 23, quando ele começa a falar acerca da Santa Ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi... Espera aí, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, nem em pensamento, nem de longe Paulo estava presente. Então como ele pode ter escrito que o próprio Senhor ensinou a ele a celebrar a Santa Ceia? Certamente foi nesse período em que ele esteve na Arábia, estudando, meditando, orando em consagração, né? Buscando a presença de Deus. Foi nesse período que Jesus deve ter aparecido para ele, ensinado muita coisa a ele acerca do cristianismo, ok? Então essa foi a formação de Paulo, né, dentro do cristianismo, ok? O terceiro item que eu queria, a terceira curiosidade é sobre o apostolado de Paulo. Hoje nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a história e às vezes até nos sentimos assim estranhos, porque como pode uma igreja não aceitar Paulo? O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Naquela época a igreja não sabia disso, não havia essa história, não havia essa formação canônica de que Paulo era o apóstolo dos gentios, ok? E como Paulo foi chamado depois da ressurreição de Cristo, quando a igreja já estava formada, em crescimento, então algumas igrejas não aceitavam Paulo como apóstolo. É tanto que na sua carta aos Coríntios ele teve que apresentar uma defesa do seu apostolado, né? E ele mostra lá que assim como os apóstolos eram judeus, conheciam a lei, ele também era judeu, era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele havia estudado a Torá, ele sabia de tudo da sua religião judaica, né? Ele fez uma defesa do seu apostolado. E por último ele diz: e o Senhor também apareceu a mim. Por que Paulo diz isso? Por que a igreja não queria aceitar que Paulo fosse apóstolo? Muito simples. A palavra apóstolo, se você for buscar na etimologia, na raiz da palavra, ela quer dizer uma pessoa que é testemunha, foi testemunha ocular dos fatos que ela está falando, que ela está testemunhando. Esse é o sentido da raiz da palavra apóstolo, aquele que foi testemunha ocular, que presenciou, que viu o que estava acontecendo. Veja bem, no começo do livro de Atos, quando os apóstolos querem escolher o substituto para Judas, um dos requisitos é que aquele homem, aquela pessoa, fosse alguém que tivesse acompanhado ele desde o começo,
que conhecesse a história, que houvesse vivido com Jesus, que houvesse testemunhado os seus milagres e etc. Que tivesse visto a Jesus, para poder ser o substituto de Judas, ok? Então, esse pensamento ainda havia na igreja de Corinto, ainda havia em outras igrejas que também não quiseram aceitar o apostolado de Paulo. Então Paulo faz a sua defesa dizendo que o Jesus ressuscitado havia aparecido para ele, havia ensinado a ele por um período de tempo o que fazer, o que era o cristianismo, como seguir a ele. Então ele havia visto a Jesus, ele havia recebido de Jesus o ensinamento que ele estava dando à sua igreja, ok? Então esse é Paulo, o seu chamado, a sua formação e o seu apostolado, ok? Não esqueça de deixar o seu like, tá? E compartilhe esse vídeo com alguém. Se ajudou você, vai ajudar os seus amigos também, tá? Deus os abençoe.